A história que eu vou contar hoje é uma história brasileira, uma história que vem aqui do nosso país, que nasceu aqui. E a história até um pouco engraçada, chama-se O Pinto que Virou Rei. O pinto que nós estamos falando é o filhote do galo e da galinha. O filhote do galo e da galinha é o pinto. Então, na nossa história, o personagem principal é um pinto. Nós vamos chamar esse pinto de Manuel. E o Manuel, o pinto, quando ele nasceu, o pai dele já tinha morrido já há muito tempo, o senhor Galo. E logo que ele nasceu, assim que ele nem tinha virado um frango ainda, a mãe dele, a senhora Galinha, também morreu. E ele ficou sabendo que o pai dele, o senhor Galo, tinha morrido porque o rei não tinha pago uma dívida com ele. Sim, que o pai dele, o senhor Galo, morreu de fome, porque o rei devia para ele 1 grão de milho, e não pagou esse grão de milho, e o pai acabou morrendo de fome. E como o Pinto Manuel era muito corajoso, muito destemido, ele resolveu então ir cobrar a dívida do rei. Falou assim: não, eu vou lá até o rei, eu vou cobrar a dívida do meu pai. Sim, ele vai pagar esse grão de milho. Afinal, meu pai morreu de fome por causa dele. Então ele pegou um saco bem grande, colocou nas costas e partiu em direção ao reino. Logo que ele começou a andar, ele tropeçou num toco, num pedaço de pau. Caiu, levantou-se, limpando as penas e tudo mais. E o senhor Toco falou: senhor Pinto, onde o senhor vai com tanta pressa? Nem olha por onde anda. Onde o senhor vai? Ele falou assim: eu estou indo lá no reino cobrar uma dívida do rei. E o Toco falou assim: e eu posso ir com você? O Manuel falou: sim, pode vir comigo. Colocou o Toco dentro do saco e continuou andando. Mais adiante tinha um gato. E o gato, quando viu o Pinto, pensou: nossa, aí vem meu lanchinho, meu lanche da tarde. Mas quando o Manuel chegou perto do gato, ele falou: seu gato, na verdade, eu sou só pele e osso. Eu estou indo lá no reino. Lá sim deve ter bastante comida. Lá sim deve ter animais maiores para o senhor matar a fome. Venha comigo. E colocou o gato dentro do saco e continuou andando. Mais adiante, eles viram uma hiena. A hiena perguntou: ei, senhor Pinto, onde o senhor vai com tanta pressa? Eu vou cobrar o rei. Eu posso ir com você? Sim, pode vir comigo. Pode vir comigo. Então, o Manuel colocou a hiena dentro do saco e continuaram andando. Mais adiante eles viram um leão. O leão perguntou onde que ele estava indo com tanta pressa. Ele falou que estava indo no reino cobrar o rei. O leão perguntou se podia ir com ele. Ele falou que sim. Colocou o leão dentro do saco e continuou andando até chegar em direção ao reino. Mais adiante tinha um elefante. Um elefante que estava comendo grama, estava comendo folhas de uma árvore com sua tromba e tudo mais. E o elefante perguntou onde que ele estava indo com tanta pressa. Ele falou que estava indo lá no reino cobrar a dívida do rei. E o elefante perguntou se podia ir com ele. Ele falou assim: claro, senhor elefante. Colocou o elefante dentro do saco e continuou andando em direção ao reino. Continuou andando. Mais adiante, ele, apressado como sempre, passou por um guerreiro e nem viu o guerreiro. Mas o guerreiro viu o Pinto, o Manuel, e perguntou: ei, senhor Pinto, onde o senhor vai com tanta pressa? Eu vou até o reino cobrar uma dívida. E eu posso ir com o senhor? Sim, pode ir comigo. Colocou o guerreiro no saco, junto com os outros animais e o toco, e partiu, continuou em direção ao reino. Chegou no reino, foi logo falando, gritando: eu vim cobrar a dívida do meu pai, eu vim cobrar o rei que não pagou meu pai acabou morrendo de fome, eu vim cobrar 1 grão de milho. O rei, vendo aquela algazarra toda lá fora, preparou-se para se livrar do pinto indesejável. Então a princesa falou: não, papai, pode deixar que eu dou um jeito nele. Eu vou ferver um caldeirão enorme de água, e quando a água estiver bem fervente, eu jogo ele dentro. E ele morre queimado, vira sopa. E assim a princesa fez.
E o Manuel tava se aproximando. Então ele falou: ei, senhor Toco, apareça. E o Toco, pedaço de pau, apareceu no chão. A princesa não viu o Toco, tropeçou no Toco. O caldeirão de água fervente caiu todo sobre ela, e ela morreu queimada com a água que ela ia matar o Manuel, o senhor Pinto. O rei então resolveu que ia levar o Pinto lá para o galinheiro. Afinal, as galinhas, quando não conhecem um pinto de outro lugar que não seja do galinheiro, elas matam ele a bicada. Elas dão tanta bicada que até matam ele. E ele está ali no galinheiro. Mas antes de começar a ser bicado, ele falou: ei, senhor gato, apareça, é a sua vez. E o gato apareceu, foi lá e matou todas as galinhas. Matou todas, não sobrou uma só para contar a história. Ele pegou a galinha mais gorda, a mais forte, e foi comer lá no meio do mato. Então resolveram que iriam colocar o Pinto junto com as cabras. Sim, as cabras matariam ele, a cabeçada das cabras matariam ele com a chifrada. Mas quando colocou ele lá no meio das cabras, ele falou: ei, dona Hiena, apareça, é a sua vez. A dona Hiena apareceu, saiu de dentro do saco, foi lá e matou todas as cabras. Não deixou uma só viva para contar a história. Pegou a cabra mais gorda, a mais forte, e foi devorar longe. Resolveram então colocar ele lá no curral. As vacas matariam ele pisoteado. Sim, uma vaca mataria certamente pisoteado um animal tão pequenininho. Mas aí ele falou: ei, seu leão, apareça, me ajude. E o leão saiu de dentro do saco, foi lá e matou todas as vacas. Não deixou uma vaca sequer para contar a história. Depois pegou a vaca mais gorda e foi devorar longe, no meio do mato. Resolveram então que, sim, os camelos matariam o Pinto, matariam o Manuel. Colocaram o Manuel lá no meio dos camelos. E ele falou: ei, senhor elefante, apareça para me dar uma ajuda. E o elefante apareceu. Com aquele corpo enorme, ele matou todos os camelos prensados. Matou todos os camelos, não sobrou nenhum. Então o rei viu que não tinha jeito. O negócio era pagar o grão de milho que ele devia. Pagou o grão de milho por senhor Pinto e o senhor Pinto resolveu ir embora. Mas o rei não estava conformado ainda com a situação. Ele pensou: quando ele estiver um pouco distante, no meio do mato, nós conseguimos pegar ele e matá-lo. Pegar ele na emboscada, na traição. E o senhor Pinto Manuel está indo embora. Mas quando ele olhou para trás, ele viu o rei e um monte de gente atrás do rei seguindo ele. Então ele falou: ai, senhor guerreiro, apareça para me dar uma força. O guerreiro saiu do saco, foi lá e matou o rei e todas as pessoas que estavam presentes. Não sobrou ninguém vivo para contar a história. Aí, o Manuel, o Pinto, quando viu que o rei tinha sido morto, que não tinha mais praticamente ninguém lá no reino, o que ele fez? Ele voltou, entrou lá no palácio, sentou na cadeira do rei e se proclamou rei daquele lugar. E assim, o Pinto acabou se tornando rei.